Olá, estamos aqui em mais um Fale Mais Sobre Isso. Você sabe que é um programa totalmente dedicado ao universo da saúde e em especial da saúde mental. Toda semana, algum entrevistado, alguma entrevistada falando sobre como podemos ser seres humanos melhores e com mais saúde orgânica e psíquica, né? E não somente em termos individuais, mas também em termos sociais, uma humanidade mais saudável. Na semana passada, nós estávamos com a Paula Bacelli, que é psicóloga clínica, que é escritora, que é palestrante, tem um blog legal que é o Espaço da Alma, espaço sem ser cedilha, né? espacodaalma.blogspot.com, onde ela escreve sobre os assuntos mais interessantes do psiquismo humano, numa visão moderna, pós-moderna, numa visão holística, numa visão que considera a transcendentalidade do ser, da existência do ser humano. E é sobre isso que a gente está falando, sobre mudança nos paradigmas, né, dos pensamentos humanos. Você já reparou que a humanidade tem pensado de uma forma diferente, muitas coisas novas têm acontecido em todos os sentidos, em todos os níveis da existência humana. É sobre isso que nós estamos falando. Como os pensamentos mudam, como a mudança dos pensamentos influenciam os próprios seres humanos e como isso tudo reflete na vida individual e social. Não é, Paula? Isso. Nós estamos falando sobre pensamentos e como os pensamentos interferem na vida. Pensamentos e possibilidade de movimentar esses pensamentos numa nova ordem, né? Porque assim, quando a gente falava em pensamento positivo antigamente, era uma fala bonita, era uma fala poética, era uma fala romântica que gerava esperança, porque parecia que eu era capaz, mas tinha também ali por trás uma crença muito forte de que não vai acontecer, né? Que poder que a gente tem através de um campo de pensamento para fazer isso ou aquilo acontecer ou não acontecer. Então a gente desejava muito, a gente tinha algumas experiências, porque essas experiências de fenômenos psíquicos, elas sempre aconteceram, mas não tinha lugar para que elas fossem reais, né? Para dar essa realidade que elas sempre tiveram. Agora hoje nós temos ciência para isso, para discutir, para comprovar, para testar, para realizar exercícios, né, para que isso possa realmente se estabelecer, para que a gente possa ver isso acontecer, né? Você está me fazendo lembrar, por exemplo, das pesquisas que foram iniciadas nesse campo, elas foram iniciadas com plantas, né? Uhum. A influência da música na planta, a influência, a pessoa chegava para a planta, conversava coisas boas, a planta ficava mais frondosa, as folhas mais verdes, as flores nasciam, tudo no seu tempo tranquilo. E não só plantas, eu me lembro de pesquisas em que produtores de leite começaram a colocar música para as vaquinhas ouvirem na hora da ordenha, e isso modificou a quantidade, a qualidade do leite. Sim, inclusive uma porcentagem, eu lembro disso também, uma porcentagem de uma substância que é super importante no leite, aquilo aumentava e eles não tinham explicação para isso, por que aumentava, né? Porque tecnicamente, em termos materialistas, nada tinha sido feito para modificar aquilo. E hoje nós temos isso com pessoas, né? Por exemplo, nós temos aquela pesquisa que já está rodando na internet, então algum telespectador já deve ter lido a respeito, sobre a batida da Quinta Sinfonia de Beethoven. Tan, 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 tan. Aquela batida específica, ela mata células cancerígenas. Aí você fala assim, mas como assim uma música mata células cancerígenas? Não, mas aí nós temos que traduzir isso, né? O que é um som de uma música? Ele é uma informação vibracional. O que é o processo de manifestação de um tumor cancerígeno? Ele é também uma informação vibracional. Então, é uma informação vibracional que vem da música de Beethoven e que vai influenciar positivamente no sentido de matar células cancerígenas e não células saudáveis. E isso tem sido usado com pacientes. Ô Paula, só para ajudar o telespectador que não assistiu porventura o programa da semana passada, porque nós estamos dando continuidade a uma discussão sobre como informações, vibrações, qualidades de pensamento podem interferir na realidade, né? E a Paula está trazendo a discussão, e na verdade ela está trazendo uma discussão que hoje é crescente no mundo, de que as informações a partir das quais nós nos movimentamos ou nos colocamos e nos posicionamos perante a vida, elas são muito importantes para definir e influenciarem o que vai acontecer a partir desse nosso posicionamento. Porque nós, seres humanos, somos seres que tomamos decisões a partir de informações que recebemos. Né? E se um dia na história da humanidade estávamos usando apenas um tipo de informação do campo materialista, cientificista, tecnológico, hoje a humanidade já produziu e acumulou conhecimentos suficientes para que as pessoas acessem outras áreas de conhecimento
enriquecendo as suas tomadas de decisão. Não é? Sim. A gente deu exemplo lá no hospital de uma pessoa que se submete a um tratamento médico, material tecnológico, mas se ela enriquece esse tratamento com influências e informações do campo da espiritualidade, né, do pensamento positivo, das relações saudáveis na sua vida, da nutrição, da psicologia, enfim, da filosofia, da música, ela pode estar contribuindo. E definindo, não só contribuindo, como definindo a própria cura ou a própria morte. Porque, na verdade, essa é uma relação que a gente precisa abrir espaço para discussão. Se o contágio fosse determinante, por exemplo, você tem uma doença contagiosa ou eu tenho uma doença contagiosa, necessariamente eu teria que me contagiar com ela e você também. Mas isso não acontece, porque se acontecesse naquela época da peste negra, sei lá, varíola, né, teria se dizimado a humanidade. E isso não aconteceu. Algumas, ebola, que é mais recente, né, que teve quantas pessoas morreram e quantas não morreram em atividade, tratando das outras pessoas, sendo tratadas. Então, assim, a gente começa a se perguntar o que define realmente quem vai se contagiar, quem não vai se contagiar, com que intensidade a gente vai vivenciar uma doença ou não. Então, aí a gente entende hoje que é o nosso campo da consciência, né? Vamos discutir aqui, teoricamente, o que seria consciência para uma linha, para uma abordagem teórica ou outra. Mas esse lugar onde eu consigo interferir através do meu pensamento, né? Como eu penso a minha doença, como eu penso a minha saúde. E eu acho legal você falar em pensamento, e a gente vai deixar para o próximo bloco essa discussão, porque pensamento não nasce assim de forma abstrata do nada. Não. Tem muito a ver com o círculo ou os círculos, os ambientes que a pessoa frequenta, Sim, demais. O tipo de leitura que ela faz, o tipo de exercícios físicos e mentais aos quais ela se dedica ou não. Né? Pensamento, ele tem uma fonte. E nós podemos buscar nos nossos círculos, onde circulamos, com quem nos relacionamos, os ambientes que frequentamos, as leituras que fazemos, os filmes que assistimos, as músicas que ouvimos. Isso influencia a qualidade da raiz, do nascedor desses pensamentos. Nós vamos falar mais sobre isso, pode ser? Pode. No próximo bloco voltamos falando sobre origens de pensamentos. Quando caminhamos, refletimos e pensamos melhor. Por isso, a N Ideias é uma agência de propaganda que caminha com seus clientes. N Ideias, pensando com você. Eu te convido a conhecer a Casa da Homenagem. Para você que deseja homenagear amigos, familiares, equipe de trabalho, formandos, noivos ou até mesmo fortalecer a sua marca, agradando seus clientes com brindes finos e promocionais. Casa da Homenagem. Venha conhecer a nossa loja, que possui grande variedade de produtos. Duque de Caxias 95, esquina com Cipriano Del Fábio. Telefone 3214-9040. Voltando no Fale Mais Sobre Isso, dessa semana, com a Paula Bacelli, dando continuidade a um programa desde a semana passada, falando sobre como os pensamentos humanos mudam ao longo do tempo e como essas mudanças de pensamentos afetam a própria vida dos indivíduos e da sociedade de uma maneira geral. Como nós pensamos tem a ver com como nós vivemos. E como nós vivemos também tem a ver com como nós pensamos. É um ciclo, né, Paula? É claro, é um ciclo. Como nasce um pensamento? Então,
Essa é uma discussão complicada, né? É. Nós não sei se a gente tem tempo para isso, mas assim, vamos entender que o universo nasce de informações, o universo como um todo. Eu estou dizendo cosmos, eu estou dizendo planetas, supernovas, nós, a natureza de um modo geral. Nasce, da onde vem esse pensamento? Não sei, vamos dizer aqui que vem do pensamento da fonte, né? É o pensamento de Deus. Né? As coisas estão ali, os primeiros movimentos informacionais já existem e eles começam a se movimentar uns com os outros e manifestar tudo que a gente conhece, inclusive a informação do nosso pensamento. Então, da onde vem o nosso pensamento não é bem só de mim ou só de você, é de um todo maior. E desse todo maior, infelizmente, a gente ainda tem pouco acesso em termos de racionalidade. A nossa racionalidade não consegue acessar todas essas possibilidades de informação para a consciência manifestar em ato. É isso que a gente fala, vou repetir. Existe uma gama de informações possíveis para a gente captar, né? Vamos dizer assim, melhores e piores, né? Para a gente poder manifestar, captar e manifestar na nossa vida, na nossa atuação, no nosso pensamento, nas nossas decisões. A grande ideia disso tudo é que a gente comece a pensar que nível de informações que a gente está acessando, para que a gente possa escolher deliberadamente e finalmente, né, acessar coisas melhores, mais transcendentes, mais justas, sabe? A gente fala tanto de arquétipos, né, que seriam essas imagens primordiais. A gente pode discutir isso um outro momento, mas é como se a gente tivesse essas primeiras informações, e essas primeiras informações fossem puras. Não usar essas palavras porque a gente fica meio um pouco sem recurso, mas é como se essas informações fossem puras. E à medida que elas vão se movimentando, também inclusive a partir do uso que a gente faz, a gente vai distorcendo mais ou menos a pureza dessas informações. Então, a grande sacada para a gente diminuir doenças, para a gente diminuir insatisfações, frustrações, decisões erradas, conflitos complexos, enfim, toda essa gama, né, de desequilíbrios que tem aí pela humanidade, seria que a gente então se predispôsse a acessar essas informações de uma forma mais pura, né, menos distorcida. E tem um grupo de cientistas que está realmente nesse momento trabalhando com a comprovação disso, inclusive matemática. Né? E eu acho que isso estou rezando para que eles consigam rápido, né? E eu vou rezar para trazê-los aqui e entrevistá-los. Opa, e vamos combinar. Vamos combinar. Você tem contato com eles. Vamos combinar. Paulo, eu vou traduzir de uma outra forma, me corrija se eu estiver errado. Porque o tempo inteiro nós estamos falando em pensamentos e vibrações, né? Então eu vou usar um exemplo que eu acho que é bastante didático, de uma orquestra. Né? Então vamos pegar uma orquestra. Você tem lá a orquestra com o maestro e todos os músicos e os seus instrumentos tocando uma melodia numa determinada frequência, numa determinada vibração, né? Numa determinada onda. A música tem, né, o seu ritmo, vamos chamar de ritmo então. Agora imagine se de repente vem um outro maestro ou vem um outro músico que está numa vibração, num ritmo completamente diferente em relação ao que aquela orquestra está se propondo a fazer. Essas vibrações diferenciadas, elas ao se encontrarem vão produzir um choque, um certo momento de conflito. Né? Sim. E isso pode desandar com a apresentação musical que fazia parte de um planejamento. Então, por exemplo, quando você fala a qualidade de pensamentos que a pessoa acessa, podem contribuir para o equilíbrio, a ordenação, né, do corpo, da alma, do espírito, das relações dela, ou não. Sim. É sobre isso que nós estamos falando. Assim, eu não sei se o telespectador sabe, mas existe uma fala bem simples dentro da biologia que dentro de 6 meses nós não somos mais o que nós fomos 6 meses atrás, porque as nossas células estão em constante renovação. Né? Então, por que vocês continuam me vendo? Né? Como é que as pessoas conseguem me reconhecer? Como é que eu consigo reconhecer o Léo? Como é que vocês se reconhecem uns aos outros depois de 6 meses, sendo que nós não temos mais as mesmas células? Da onde que essas células tiram essa informação que elas têm que se movimentar? Por exemplo, as células da pele, elas têm uma configuração, as células musculares têm uma configuração para continuar produzindo essa imagem. Para continuar produzindo meu tom de voz, que muda muito pouco, para continuar produzindo, por exemplo, a forma como eu me manifesto. Então, esse é o campo que a gente estava falando lá desde o programa anterior. É um campo, os nossos olhos não veem. Né? Os nossos olhos não
tem acuidade visual para enxergar esse campo. E infelizmente nós não temos aparelhos ainda não para filmar isso dessa forma. Nós temos outras coisas que já nos indicam essa comprovação, por isso a gente não discute isso mais, a nossa discussão é que as pessoas saibam disso cada vez mais, que elas possam se apropriar disso no dia a dia, para não ficar também mais algo fechado dentro da ciência, né? Porque eu de repente precisaria menos de medicamento, menos de tratamento, porque eu posso me influenciar, eu posso tomar as decisões se eu vou desenvolver um câncer ou não. E não fiquem assim assustados, porque isso é pura realidade. Eu tenho um exemplo que eu costumo usar nas palestras, que é a seguinte: se você pensar agora em uma fatia de limão, e se você descascar esse limão e levá-lo até a sua boca, imagina você pegando um limão galego, dividindo ao meio e dando uma dentada nesse limão e sugando com toda a força, todo o sumo desse limão e mastigando ainda as célulazinhas do limão. O que vai acontecer normalmente com o corpo quando a gente pensa que está mordendo um limão? Salivei. Você começa a salivar, você já salivou. Ou seja, pensamento provoca consequência no corpo. Total. E se um exemplo tão bobinho como esse, de que ao pensar no limão podemos salivar, será que ao pensarmos em tragédias não podemos produzir tragédias dentro do corpo? Será que ao pensarmos em morrer não estamos produzindo morte para o corpo? Encomendando uma morte? E vamos pensar nisso em termos coletivos, hein, Léo? Isso é mais complicado ainda. Então, por exemplo, quando as pessoas estiverem assistindo questões de guerra, questões de muito conflito de humanidade ou alguma coisa violenta, uma reportagem sobre violência, cuidado com a frequência na qual você vai vibrar, porque você também é responsável por aquilo ficar maior ou menor. Então a gente precisa ter muito, porque é uma questão de escolha que gera determinismo, mas é como um bumerangue. Isso volta para mim, porque eu estou na frequência. Não tem jeito de eu querer escutar a 101, alguma coisa lá na rádio, se eu for girar o meu botão para 98,7. Então, se eu estiver no 101,1, é exatamente aquilo que eu vou ouvir. Então, a gente precisa começar a raciocinar sobre isso. Olha, eu vou assistir ao jornal, e a gente sabe que a gente não tem um jornal de coisas boas, deveria, né? Ter um jornal de coisas boas, onde você vai ter um jornal específico, num horário, só para falar de coisas boas que aconteceram no mundo, mas a gente não tem. E o foco, infelizmente, são as notícias ruins. Então, nós estamos sendo bombardeados o tempo inteiro. Nosso campo do coração, por exemplo, bombardeado. Aí a gente começa a se perguntar por que as doenças cardíacas ainda matam mais. Porque isso aqui é o nosso centro de afetividade. Essas notícias ruins desequilibram a nossa afetividade. Nos geram medo, insegurança. Sim, é tudo que nós estamos chamando de desequilíbrio, né? Psico-orgânico. No próximo bloco a gente volta falando mais sobre isso, encerrando essa importantíssima, interessantíssima discussão. E eu, aproveitando a sua deixa, a proposta do canal da gente é ser um amor de canal. Que bom. É ser um canal que traga informações positivas, úteis à humanidade. Eu penso que a gente já está caminhando nesse sentido. Que bom. Voltamos no próximo bloco falando mais sobre pensamento e consequências no corpo e na vida. Canal de Notícias, fatos, dia a dia, acontecimentos, informação. O canal que faltava entre você e a notícia de Uberlândia e região. Você confere aqui, durante a programação do Canal da Gente. No pão de batata é assim, faz bem para todo mundo. Gostoso, saudável e sempre fica com gostinho de quero mais. São várias opções saborosas de batatas assadas recheadas, deliciosos sanduíches, pratos executivos feitos na medida e ótimos tiragostos. Servimos todos os dias até às 15 horas o melhor self-service da região, além de várias opções de sucos e aquele chopp super gelado que não pode ficar de fora. Pão de batata, Center Shopping. De volta no Fale Mais Sobre Isso dessa semana, encerrando aí a segunda semana de discussão com a Paula Bacelli, que é psicóloga, sobre o tema informações, pensamentos, vibrações, campo em que as pessoas existem em termos intelectuais e em termos concretos também. O que você pensa é o que você vive, e como você vive influencia como você pensa. E é por isso que nós estamos aqui no canal da gente, inclusive, num esforço de construir um canal que seja positivo, um canal que traga informações de qualidade,
úteis e que sejam sensíveis, conduzindo os telespectadores e a nossa sociedade e a humanidade de maneira geral a um campo vibracional diferenciado, mais elevado. Não é isso, Paula? Excelente. É um esforço, você acha útil esse esforço? Não é só útil, isso é mais do que necessário. A gente já deveria ter mais espaços, principalmente no alcance que a mídia televisiva tem, que ainda a internet não bate a mídia televisiva ainda, né? Interessante isso. E a gente deveria já ter mais momentos como esse, né? Assim, menos demonstração de conflito, menos foco em conflito. Você está falando de uma coisa que eu acho importante contar para o telespectador, que é assim, nós somos seres individuais, eu sei, né? Nós temos uma individualidade, que a gente trabalha com ela, transita na vida com ela, enfim. Mas a maior coisa de todas não é a nossa individualidade, é o coletivo. Nós somos seres individuais, com uma certa singularidade que nos define diferente do outro, mas nós estamos inseridos num contexto muito maior que é o contexto do coletivo. E esse contexto do coletivo, para atuar positivamente em cada um de nós, ele precisa de massa crítica. Esse é um conceito importante e fácil de entender. Nós precisamos ter uma quantidade cada vez mais aglomerada de uma determinada informação para que ela passe a existir indefinidamente no campo do coletivo. E é da nossa responsabilidade se nós vamos escolher gerar uma massa crítica de violência, de negatividade, de pessimismo, desequilíbrio, de pessimismo, de arrogância, né? De desonestidade, ou se nós vamos fazer o contrário, nós vamos montar uma massa crítica através dos nossos pensamentos, das nossas vibrações, da nossa frequência pessoal, com os pequenos grupos nos quais a gente está inserido, para que esse coletivo não tenha dúvidas sobre as informações que estão sendo jogadas, porque aí quando vem do coletivo, é só aquilo que eu vou viver. Então imagina se a gente consegue um número maior de pessoas cada vez mais conscientes, cada vez mais atentas, cada vez mais disponíveis, sinceramente, para fazer isso acontecer. Ô Paula, e eu gosto de dar exemplos concretos e de facilitar a visualização por parte do telespectador, porque você está falando do sonho que seria uma coletividade que produz conteúdo coletivo útil, positivo, sincero, honesto, de justiça. Acredito nisso. Porque isso seria interessante para essa própria coletividade se alimentar dessa produção positiva que ela fez. Seria mais ou menos assim, a gente só plantou isso, a gente não teria outra coisa para colher. Ok. Nesse sentido da coletividade. Agora eu vou dar um indicativo de como é que seria legal também as crianças que nascessem dentro desse contexto. Nossa, imagina fantástico. Os novos seres humanos que nascessem tendo para aprender, se alimentar, para sugar, para absorver apenas uma informação positiva. O mundo evoluído. O mundo evoluído, não é? Nós estaríamos vivendo num planeta evoluído. O que seria um planeta evoluído? Claro que essa discussão é longa, cada um tem a sua opinião, mas num planeta evoluído não existiria miséria, não existiriam conflitos que são extremamente infantilizados e a gente sabe que gerados às vezes até pelas novelas, pelos filmes, enfim. Nós teríamos um mundo de justiça, um mundo realmente de honestidade, onde as atuações de cada um de nós fossem atuações bem pensadas, sabe? De decisões tomadas em função de um coletivo que se mantivesse vivo, porque nós não estamos tendo esse tipo de ação mais. A gente tem uma energia de morte muito forte no planeta hoje. E aí infelizmente. Nós teríamos assim uma humanidade consciente, Sim. buscando até a origem da palavra, claro, né? Claro. De consciência, de ter conhecimento conjunto, de ter ciência comungada, exatamente, né? De ter o comum. Fazendo escolhas conscientes. Você está falando de exemplos concretos, nós temos hoje vários grupos que se reúnem, por exemplo, usando da técnica de meditação, né, que é variadíssima, mas ela tem uma ordem única num primeiro momento. Então, utilizando disso, por exemplo, para modificar frequências. A gente tem aquela famosa pesquisa da cidade de Detroit, a cidade de Chicago, com a violência, né? Eles fizeram um trabalho em conjunto com a polícia dessas duas cidades e ficaram um tempo meditando para diminuir a violência, né, as explosões de violência na cidade, e realmente eles conseguiram, em 2 meses, por exemplo, diminuir 10%. Isso é muito, gente. Não fizeram nada, não colocaram nada na televisão. Isso era um trabalho, num primeiro momento, de pesquisa séria, né? Então, assim, a gente sabe que pesquisa tem umas coisas que precisam ser observadas,
para ela ser séria, então foi uma pesquisa séria. Hoje isso roda o mundo, hoje está sendo imitado, eu acho que mais pessoas precisam imitar, né? Uberlândia tem grupos assim, e eu acho que esses grupos têm que crescer mais ainda, mas independente disso, é uma mudança muito particular, porque a decisão que eu tomo de ser isso ou aquilo, ela vem em primeiro lugar, ela é minha. Não interessa que o coletivo está me exigindo que eu faça isso ou faça aquilo, sou eu que tenho que decidir se eu vou ou não vou. Isso, por isso que a gente está falando, inclusive falamos no outro programa do livre-arbítrio, né? Da pessoa poder escolher. Mas o que nós estamos chamando a atenção é que, ok, a liberdade de escolha existe, mas quando se escolhe, tem aquela frase, né? A semeadura é livre, mas a colheita não. É obrigatória. Exatamente. Então nós devemos nos esforçar, enquanto indivíduos, enquanto coletivo, em produzir conteúdo útil às pessoas, claro. E útil no sentido de uma vibração em harmonia, de uma vibração pacífica, uma vibração de fraternidade, né, entre os homens, entre os povos, né? E existem técnicas e instrumentos para isso. Sim. Meditação, existe a música, existe a dança, existe a arte. Existe a televisão, gente. Nós estamos aqui na frente dos telespectadores, quantas pessoas estão nos assistindo. Okay. Né? Se a gente pudesse produzir mais oportunidades como essa, isso seria muito legal. Só que é preciso se doar para essa causa, porque é uma tomada de decisão também. E né? é uma mudança, né? E é uma mudança. E nós estamos convidando, eu convidei a Paula a vir aqui falar sobre isso, estou convidando você telespectador, você empresário, você professor, você mãe, você pastor, você padre, a levar essa discussão. O que se planta é o que se colhe, o que se pensa é o que se vive. Exatamente. Paula, eu agradeço. Eu que agradeço a sua oportunidade, participação Leonardo. aqui. Isso foi muito importante, parabéns pelo programa, parabéns ao canal da gente por essa coisa de falar só de coisas boas, isso é uma vibração muito importante para nós nesse momento de transformação. E nós vamos continuar nessa luta e você está convidada como guerreira da paz e do amor para nos ajudar nessa batalha. Sim, seja. Pode ser? Pode. Obrigado mesmo. Obrigada. Espaço da Alma, tá? O blogspot dela. Muito obrigado também pela sua audiência. Nos ajude a divulgar todos esses conteúdos, porque você faz parte dessa corrente do bem. É uma corrente do bem, levando essas informações às pessoas. Até a próxima semana, até o próximo Fale Mais sobre isso.